Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Márcia. Se você tá voltando, muito obrigada por voltar. Bom, gente, eu quero primeiro pedir desculpas. Eu não sei se essa imagem vai ficar muito boa pra vocês, assim, a qualidade da imagem e do som. Porque lembra que no último vídeo que eu fiz aqui, que eu postei antes da leitura de domingo, eu falei sobre os ataques energéticos, falei dos eletroeletrônicos e o meu celular parou de funcionar hoje. A minha sorte é que, como boa mochileira viajante que eu sou, eu sempre ando com 2 celulares, assim, eu deixo um dentro da mochila que eu viajo com, né, meu notebook e tudo, que é uma regra básica de todo mundo que viaja sozinho, sempre tenha 2 celulares. Um você deixa no hotel, no hostel, onde você esteja ficando, e o outro você anda com você. Qualquer problema que der, derrubou na água, no mar, qualquer coisa, você tem outro celular. Então eu sempre tenho um backup e eu tô gravando nele, então caso não esteja tão bom assim, eu peço desculpas, eu vou tentar consertar o meu quanto antes. Vou benzer ele, passar assim um palo santo, né? Jogar uma água fluidificada. Mas eu falei para vocês da questão dos eletroeletrônicos que nessa fase agora, né, de ataques energéticos, eles podem estragar e o meu foi um deles. Então, tá aí mais uma comprovação de que a mensagem estava certa, infelizmente. Mas bom, tô aqui hoje. Quero agradecer a todos que passam por aqui, comentam, compartilham, se inscrevem para fazer um vídeo que eu tô para fazer já há muito tempo. E é impressionante que todas as vezes que vem assim, fale sobre tal tema, né? Aí eu começo, sim, vou falar. E aí eu vou gravando, tal, não, vou fazer. E eu começo, às vezes, igual entrou esse outro dos ataques energéticos, entram alguns outros na frente, digamos assim, eu começo a atender um monte de gente com o mesmo problema, digamos assim, com a mesma questão, que vai confirmando que, tipo assim, eu preciso fazer, eu preciso fazer, eu preciso fazer. Esse vídeo de hoje foi, assim, um grande download que eu fiz há umas 2 semanas atrás, depois de fazer uma consulta pra mim, que na verdade eu achei que iria se tratar muito de uma ferida e, na verdade, era um combo de 2 feridas, mas a que eu vou falar hoje aqui foi o download. Depois eu vou fazer um outro vídeo para falar da outra questão, tá joia? Foi bem interessante, assim, porque eu fiz a consulta e com certeza, né, limpa ali os canais e tudo, e aí me permitiu enxergar e fazer, digamos assim, o começo, meio e fim e amarrar a ideia que eu trouxe aqui para vocês hoje, tá joia? Se você gosta desse tipo de vídeo, gosta de vídeos sobre chamas gêmeas, despertar de consciência, tarô terapêutico, curas emocionais e espirituais, já deixa seu likezinho aqui, comenta, compartilha, se inscreve, tudo aquilo que ajuda a mensagem a chegar a mais pessoas e a nossa família aqui crescer cada dia mais. Muito obrigada a todos que colaboram e bora! Bom, todo mundo, assim, no livro da Lise Bourbeau, ela fala que nós temos em média 4 feridas emocionais. Eu sempre digo que quem está numa caminhada de chama gêmeas tem as 5, com certeza. Aliás, tem 6, inclusive. E é assim, todo mundo, Márcia, assim, todo mundo, né? Porque a encarnação de chama gêmeas é a encarnação mais kármica que existe, é a encarnação que a gente vem realmente para trabalhar em questões extremamente profundas. E por ter esse portal que é o nosso gêmeo, ali, né, a gente tem esse encontro, nós temos muito mais condições de curar coisas de forma muito mais profunda. Então, sim, somos todos almas muito antigas. Quanto mais a gente encarna, quanto mais a gente experiencia essa densidade da 3D, mais feridas emocionais nós acumulamos ao longo das nossas experiências, né? Nós vamos acumulando sabedoria, experiência, vamos evoluindo moralmente, intelectualmente, porém também vamos nos ferindo muito com a densidade, né, aqui desse planeta. Então, faz parte, né, digamos assim, até que a gente chega num estágio de evolução que a gente tem condições de olhar para isso e curar, que é exatamente o estágio em que o nosso planeta está neste momento, né? Nunca estivemos assim em melhores condições para termos consciência de nossas feridas emocionais e tratá-las, né? Curá-las. Então, todas as chamas gêmeas têm todas as feridas emocionais, tá? A gente, a parte desse preceito, não tem como não ter, né? Assim, mesmo porque mas não, eu acho que eu não tenho essa, não tenho aquela. Como eu já falei várias vezes, principalmente o divino feminino, que é quem faz esse trabalho de curas emocionais e espirituais, porque o divino masculino se cura de outra forma e você não tem nada a ver com a vida dele. Ele cura, claro, as feridas emocionais dele, mas não do mesmo jeito que a gente, né? Ele cuida mesmo vivendo
e aprendendo na matéria, e não necessariamente ele consegue curar dessa forma que o feminino cura, porque somos polaridades opostas, né? Ele não precisa fazer isso, ele cuida de outras coisas na caminhada dele. Então, nós que somos essa polaridade mais voltada à questão das curas emocionais e espirituais, nós temos como ferida primordial a ferida da rejeição. E a ferida da rejeição, como eu já disse várias vezes, e a Liz Bourbeau fala no livro dela, se você não sabe de quem eu tô falando, eu deixo aqui na descrição do vídeo os livros e 2 links de playlist de audiolivro aqui no YouTube para você ouvir de graça, tá bom? Ela diz que a ferida da rejeição, a máscara do fugitivo, que é a máscara do ego ferido da ferida da rejeição, dificulta a cura das outras feridas porque foge da realidade, né? Então eu entro num fantástico mundo de Bob, que eu acho que tá tudo bem, que eu acho que eu não tenho nada para curar, que é assim mesmo, que coitado, ele não faz isso por mal, né? Fica naquela posição de sacrifício, deixa o gêmeo acabar, pisar bastante na gente porque ele tá lá no ego, ele precisa, na verdade, né? Só que tem que ter um limite. Eu fiz um vídeo esses dias falando por que, inclusive, que o divino feminino tem dificuldade de fechar portas, enxergar esse limite, eu vou deixar aqui pra você, caso você não tenha visto. Então, muitas vezes a ferida da rejeição, que é a ferida primordial que todo divino feminino tem, e é a mais profunda, eu já fiz um vídeo também falando sobre a ferida do masculino e do feminino, vou deixar aqui pra vocês, que é abandono e rejeição, pra vocês entenderem por que do masculino é abandono, por que do feminino é rejeição, né? É importante entender isso. Então, essa ferida do feminino faz com que tenha dificuldade, inclusive, de enxergar as próprias feridas, né? De ligar, conectar os gatilhos, os comportamentos do dia a dia às feridas emocionais. Então, quanto mais, na verdade, a gente vai trabalhando nas nossas limpezas energéticas, terapia, autoconhecimento, né? O autoconhecimento liberta. Sem autoconhecimento não tem cura. Então, o autoconhecimento faz a gente ter essa prática de autoobservação, que eu consigo trazer o conhecimento do livro para a prática e identificar no dia a dia os meus comportamentos que são gatilhos das feridas para que eu possa trabalhar neles, né? Um passinho de cada vez. Então, eu, por ser uma divino feminino, com essa ferida da rejeição, assim como todos nós, né? Eu tinha dificuldade, às vezes, de identificar, mesmo fui curando, e no livro da Lizzie também ela mostra qual é a ferida que nesta vida, nesta encarnação, nós viemos para trabalhar, digamos assim, que ela é maior do que todas, né? Além da primordial. Quando é a mesma que a primordial, ótimo. No meu caso, não. É a ferida da traição. Pelo corpo, você percebe qual é a sua principal ferida, né? Ou seja, aqui ao longo do tempo, quer dizer assim, eu tenho a primordial da rejeição, mas ela não foi, digamos assim, aumentando tanto. A que foi aumentando, piorando, no caso a minha, foi traição, né? Então eu teria, em primeiro lugar, traição e segundo, rejeição, né? E aí, eu sempre, assim, pensava muito que a questão da ferida da traição, ela, assim, eu ia curando com várias outras questões na minha vida. E nunca tinha tido esta percepção que eu tive nesse dia, depois que eu fiz a consulta, e eu fui tomar um banho e fechei os olhos, assim, pra lavar o cabelo, e me veio os flashes, assim, de várias vidas passadas. Nossa, Márcia, mas eu tenho que lembrar das minhas vidas pra... Não, né, assim, eu já falei aqui uma vez que quando eu fiz um mapa védico, a pessoa me falou que tem uma constelação que essa constelação todo mundo quer ter, eu não sei por que quer ter, porque eu tenho e não acho a menor graça, porque você lembra muito fácil de vidas passadas, você tem assim, os registros acásticos, você tem muito acesso aos registros acásticos. E eu tenho essa, e é muito raro ter essa constelação no mapa, né? Porque o esquecimento da espiritualidade é uma benção, o esquecimento de vidas passadas. Eu tenho em 2 posicionamentos no mapa. Então, por algum motivo, talvez pelo meu trabalho, não sei, eu tenho muita facilidade. Se eu vou meditar, então eu já lembrei, assim, de inúmeras vidas, vocês não fazem ideia. E não é nem um pouco divertido, né? Não cutuquem, não vá atrás. Se a lei universal é do esquecimento, se não vem para você com naturalidade e você acha que tem um nó kármico que você gostaria de acessar, procure um profissional de registros acásticos, de apometria, de hipnose competente para fazer para você. Não faça essas hipnoses de YouTube, essas coisas todas, não fica cutucando
porque depois você não vai ter condições de lidar com isso, assim, porque não é nem um pouco fácil. Não vem só a memória que você quer, vem a primeira que vier e ninguém lembra que foi uma rainha que ficava sendo abanada e comendo uva, assim. A gente só lembra de coisa difícil, né? Então, assim, cuidado. Já deixo aqui esse disclaimer, como diz, né, o pessoal, porque senão vai sair todo mundo caçando pra entender. Não precisa. O que eu vou falar aqui pra vocês hoje é justamente pra vocês não precisarem ficar fuçando e entenderem que é um padrão das chamas gêmeas, e eu entendi o porquê. Eu fui tendo acessos, assim, alguns anos atrás, uns meses antes de começar a namorar meu gêmeo, eu comecei a ter acesso a uma vida específica e nessa vida eu via que assim a gente era muito feliz, foi um casal muito feliz, porém a minha personagem da época teve um desencarne muito trágico, né? E depois eu achava que essa era a minha primeira encarnação de chamas gêmeas neste planeta, e na verdade não foi, porque depois eu acessei outras muito mais antigas. Porém, assim, não existia reunião, mas existia um trabalho em conjunto. Porém, nenhum dos dois estava aqui, e não fazia nem sentido, porque a gente veio mesmo para viver muitas e muitas vidas, né, e fazer esse processo evolutivo aqui. Mas a gente já tinha trabalhado em outras civilizações muito antigas, de Atlântida e Egito, milhares de anos atrás, juntos, né? Porém, não era uma reunião ainda, né? Porque tinha muita coisa ali, mas estávamos, digamos assim, num nível de consciência diferenciado. Sabe essas civilizações que vieram para começar a trazer a evolução, né? As civilizações pré-colombianas, da era pré-colombiana, Egito, Lemúria, Atlântida. Então, eu lembro de 2 encarnações desse período. E aí foram encarnações que falharam miseravelmente porque subiu pra cabeça, porque o ego, enfim. Então eu devia estar nessa turma que falhou miseravelmente e que o poder subiu pra cabeça, e aí a gente começou a fazer a caminhada de um outro jeito, né? Por necessidade mesmo. Viu que, tipo assim, deu poder demais pra quem não tinha condições, e aí subiu pra cabeça, e essas civilizações foram completamente disseminadas, e só os hindus conseguiram manter essa passagem de informação espiritual, né? Acho que foi a 5ª ou 6ª tentativa, digamos assim. Bom, então essa encarnação que eu tive acesso foi uma encarnação em que a gente veio, digamos assim, foi fácil se conectar, né? Tinha um amor incondicional que já vinha aí dessas outras encarnações em que não teve treta, mas as encarnações foram interrompidas por outros motivos, né? A civilização toda desapareceu, digamos assim. E aí, eu tive acesso, assim, foi horrível. Eu fiquei uns 2 anos, acho, trabalhando na limpeza, e para recuperar, inclusive, parte de fractais do meu chakra cardíaco que tinha ficado nessa encarnação, né? Fiz vários processos de terapia para trazer de volta esses fractais que ficaram do meu chakra cardíaco, que ficaram perdidos nessa vida. E aí, nesta vida em que teve esse desencarne muito violento, eu acessei isso, né? Eu fiz muito tranquila, aquele divino feminino ali, esguichando sangue e desencarnando, tipo assim, fica tranquilo, né? Assim, a gente vai se encontrar de novo, eu prometo que eu volto, em breve a gente se encontra, né? E o divino masculino, que o negócio dele se não tá aqui, não tem esse negócio não de a gente se encontra, né? Não tem esse negócio de espiritual mais tarde, ele desesperado, assim, tipo, acabou a vida dele, né? Assim, acabou. E eu vi, né, assim, no momento gente, eu fui tendo acesso a meses e meses. Eu ia meditar e eu tinha acesso a cenas, digamos, parecia uma série da Netflix, eu não aguentava mais. Eu vi o momento que ele falou assim, eu nunca mais vou amar ninguém, né? Então, é um momento, digamos assim, em que o abandono do divino masculino é ativado pela primeira vez, a primeira encarnação em que dá ruim entre as chamas, né? Geralmente é o divino feminino. Todas que eu acessei até agora, absolutamente todas as personagens, as minhas personagens desencarnavam antes dele. Todas, absolutamente todas, né? De formas trágicas, horrorosas, enfim, o mundo era muito bárbaro, né? E aí
ele fez, digamos assim, essa promessa para ele mesmo. Então, é quando o divino masculino, digamos assim, para sobreviver nesse mundo, ele porque o abandono faz ele sofrer demais, ele se desconecta do coração completamente. E eu já tinha acessado isso, ok, não sei por que tinha acessado isso, eu acessei, durante anos eu fiquei com essas memórias na minha cabeça, sem saber o que fazer com ela. Quando, assim, durante o tempo que eu estava com ele, entre idas e vindas, né, ele tinha eu fui para esse país, para a Escócia, que foi onde aconteceu essa tragédia, digamos assim. E ele teve um momento, assim, de perguntar para mim se eu fui em tal lugar, que era exatamente o local onde eu tinha essa memória. Eu fiquei, assim, passada, né? Então, meio que ele confirmou, assim, e ele tinha meio que, assim, um amor e um ódio desse país, sabe? Assim, era uma coisa muito estranha. Ele achava lindo, mas ele falava, assim, o olho dele enchia de lágrima. Eu fiquei com essa questão por muitos anos. Esse ano, eu até falei num outro vídeo, dia 8 de janeiro desse ano, quando eu marquei uma consulta e que a espiritualidade pediu para eu marcar essa consulta para falar dessa conexão com essa pessoa, né? Porque eu tinha feito uma outra consulta e eu perguntei, porque muitas coisas estavam vindo e eles falaram, sim, numa próxima consulta a gente vai tratar sobre isso. Foi a primeira vez em quase 6 anos que os meus mentores falaram assim, diretamente, nós vamos falar sobre isso. E nessa consulta que eles confirmaram o meu ancoramento, ou seja, eu finalizei a minha caminhada de chama gêmeas, né? Eu equilibrei os chakras, maravilha, e daí eles confirmaram nessa consulta que todas as vezes que ele falava coisas e que eu percebia que, digamos assim, ele saía da consciência, falava como alma e voltava, era verdade. Que apesar de não estar desperto naquele momento, ele confirmava questões para que eu, digamos assim, me mantivesse ali, né? Assim, soubesse que sim, as coisas que eu recebia estavam corretas, mas que eu não poderia realmente ajudar ele e que ele tinha que fazer o trabalho dele sozinho. Né? Então, foram várias vezes que ele falava umas coisas assim, e dessa encarnação específica, uma vez que a gente, enfim, ele me deixou, eu fiquei esperando, ele não abria a porta do apartamento pra mim, eu fiquei lá um tempão, e depois quando ele abriu, eu tava muito brava, eu falei, você tem um iceberg no lugar do seu coração? E ele, assim, com o olho cheio de lágrimas, ele falou pra mim, você acha que eu gosto de ser assim? Eu não sei porque eu sou assim. Eu sou assim com todo mundo, inclusive com os meus pais. O que eu preciso fazer pra não ser mais assim? Você sabe o que eu tenho que fazer. E eu tava nessa fase, foi a fase da lua de mel, digamos assim, quando começou a dar ruim, né? Primeiro encontro. Eu tava numa negação muito grande em relação a essa questão de chama gêmea. Eu não queria aceitar de jeito nenhum. Então, nessa fase foi quando ele me deu, na verdade, mais insights, que ele falava umas coisas assim, você sabe, é você que tem que me guiar, você que tem que me ajudar. E eu ficava, assim, desesperada, que eu falava, esse negócio de chama gêmea não me pega não, né? E aí ele falou isso assim, você sabe o que eu tenho que fazer, por que eu sou assim, eu não gosto de ser assim, mas eu não sei ser de outro jeito. E aí eu fiquei com essa coisa na cabeça, ele, né, assim, tipo, você que tem que me dizer. E aí muitas coisas ficaram na minha cabeça, eu não gosto de ficar castelando, eu não gosto de ficar, ai, será que isso, será que aquilo? A coisa vem e eu deixo, digamos assim, a informação ali. A hora que os meus mentores acham que tá na hora de conectar os pontos, eles conectam, sem eu ficar fazendo escândalo, sem ficar assim, fuçando muito, cutucando muito. Eu acho que essas coisas, elas têm que vir assim, de forma fluida, né? E às vezes levam anos entre você ter o primeiro acesso e ter a resposta, que foi o que aconteceu comigo. Na verdade, foram quase 6 anos. A Tica passando aqui atrás. Então, assim... dessa encarnação e todas as coisas que ele me falou quando a gente estavam juntos, vieram todas de uma vez nesse banho, né? O que acontece? Todo o divino feminino, toda chama gêmeas, na verdade, não é só o divino feminino, as duas polaridades. Tem uma ferida da traição extremamente profunda. Eu já fiz um vídeo falando de tipos de karmas, eu vou deixar aqui pra vocês. E o tipo de karma mais doloroso que as chamas gêmeas vêm para trabalhar juntos são os karmas entre,
né, que uma polaridade ali, digamos assim, acarretou com a outra nessas encarnações de chamas gêmeas, em que a gente vem, não tem o reconhecimento, uma acaba machucando a outra e desencarna com aquela dor. Neste grande download, juntando todas essas informações, eu fui tendo flashes, assim, ó. Eu tive esse flash do tipo assim, eu prometo que eu volto, e a pessoa ali completamente desesperada, ele fazendo essa promessa, e todas as outras que eu já tive lembrança até hoje, a raiva que eu tinha, então vocês imaginam o tamanho da catarse que eu tive, porque veio uma raiva de muitas vidas, assim. Do tipo, eu voltei conforme eu prometi e você não me reconheceu. Ou seja, você não está fazendo sua parte. Eu te reconheço e você nunca me reconhece. Porque o divino masculino está dormindo. E ele não pode, digamos assim, ele não vai reconhecer enquanto o divino feminino depender disso para ser feliz. Porque nós, como divinos femininos, é como se a gente reencarnasse que nem Shakti. Em todas as histórias com Shiva, ela reencarnava e ela, assim, sempre ela se apaixonava por Shiva de novo, né? Então, assim, é como se a gente reencarnasse todas as vezes dependendo da validação do nosso divino masculino, né? E eles carregam essa raiva interna dentro deles de não conseguir abrir o coração para amar ninguém, né? E de passar vidas e vidas e vidas, digamos assim, completamente amortecidos emocionalmente e vivendo esse vazio aqui na matéria. Então é como se um ficasse esperando o outro fazer uma mágica para poder ser feliz de novo. Então existe uma revolta, porque é como se assim, o divino masculino fica com uma raiva do mundo e fecha, se afasta emocionalmente de si, né? Ele foge de sofrer, então ele fecha o coração para continuar reencarnando aqui, não se conecta mais emocionalmente, ou seja, ele tem milhares de encarnações. O divino masculino ele encarna mais vezes do que o divino feminino, né? Porque o processo de evolução dele é diferente. Então, assim, ele encarna milhares de vezes completamente desconectado do coração e carregando uma raiva do mundo. Assim, uma revolta, né? Então, assim, quando eu falo com divinos masculinos, eles são pessoas que a vida inteira, assim, não se conectam emocionalmente com ninguém. E é aquela coisa, assim, do tipo... Não confio em ninguém, né? Sabe? Assim, é como se fosse... eu vivo aqui, mas... tem um vazio, né? E o divino feminino traz essa raiva de vidas e vidas e vidas dessa ferida da traição. O que é a ferida da traição, né? É o não confiar, é a decepção. Então, assim, todas as vezes eu venho, a gente se encontra, né? Todas não, são, assim, em relação à quantidade de vezes que a gente encarna, encarnações chama gêmeas, são muito poucas as encarnações chama gêmeas. Justamente porque são encarnações difíceis quando tem esse espelhamento e a própria psicosfera do planeta não facilitava as reuniões de forma alguma antes. Então a probabilidade de não se reconhecer era muito grande, ou seja, o estar junto e não se reconhecer ativa nas duas polaridades, né, essa ferida da traição. Em que sentido, né? O divino feminino vai ficar com muita raiva quando o divino masculino começar a correr. E ele vai falar poucas e boas, o divino masculino, ele vai abrir o coração pro divino feminino, porque é a única pessoa que ele consegue abrir o coração. Ele vai abrir daquele jeito que a gente sabe que eles abrem, que assim, é mais ou menos, e o divino feminino vai dar uma no meio dele, pra provocar, digamos assim, o despertar dele. Que acontece? E aí é aquela coisa, eu nunca abro o coração pra ninguém. Quando eu abro, é assim que eu sou tratado, ativa a ferida da traição de novo. Que foi aquela que ativou na primeira encarnação em que o divino feminino foi antes. Né? Porque assim, como assim? Que mundo é esse? Né? Que é aquele abandono. Né? Assim, eu me sinto completamente abandonada. A ferida da traição, ela vem de uma ferida do abandono que se torna insuportável. Quando o divino masculino toca nessa ferida insuportável, ele cria uma armadura para sobreviver
que é a ferida da traição, e se coloca forte, desconectado emocionalmente de tudo, de todos. Eu também não preciso de ninguém. Eu nunca mais vou amar ninguém, eu não quero saber desse negócio, eu vou continuar desse mundo, mas daqui pra frente eu não me abro pra ninguém, eu não me conecto, eu não confio em ninguém. Entende? Então essa é a ferida da traição do masculino. E a do feminino é essa ferida da traição de que a gente tem uma carência de amor absurda, a gente não se ama e a gente sai procurando amor, vendo amor onde não existe, a gente se abre que nem um paraquedas para as pessoas erradas que estão tão emocionalmente indisponíveis como nós, e é uma decepção atrás da outra. Aí quando encontra o divino masculino numa encarnação, não sou reconhecida de novo, essa ferida vai ficando cada vez mais profunda. Então é por isso que existe tanto sofrimento por parte do divino feminino ou masculino quando desperta primeiro. Por quê? Porque existe essa coisa do não reconhecimento da outra parte e existe a questão do controle, que é o ego ferido, que aí eu não admito que eu tô nessa, toda a dor, toda a negação, toda a questão de quando é que eu vou me reunir, quando é que o outro volta, todo o controle que causa todo o sofrimento dessa dinâmica é originado dessa ferida que é desperta entre as polaridades desde a primeira encarnação de chamas gêmeas neste planeta, onde existe essa ruptura trágica, né, ou não, né, ou por qualquer outro motivo, mas essa ruptura em que não teve reunião e o divino masculino se sente completamente abandonado e o divino feminino desencarna tranquilo e começa a se decepcionar muito. E também assim, né, mesmo antes de reencontrar o divino masculino, como o divino feminino tem como ferida primordial, essa é como se a gente tivesse uma programação que a gente vem buscando esse masculino que falta na gente em outras pessoas. A gente vem buscando essa validação de ser amado, porque esse amor que eu acessei dessa vida era uma coisa assim indescritível, de viver feliz do lado da chama gêmea. Era uma coisa assim, né, assim, eu lembro que eu tinha as imagens assim, sentado em volta da fogueira, a galera reunida, e era uma sensação assim de total completude, aquele casal de chamas gêmeas feliz, né? Então, quando você é separado dessa felicidade, a gente volta reencarnando buscando isso. E aí a gente quer o amor de um masculino, quer o amor de um masculino, porque a gente fica tentando achar essa chama gêmea, a gente fica tentando preencher isso. E aí eu me abro, sou decepcionada, eu me abro, sou traído, eu me abro, até que chega uma hora que isso vai ficando muito grande dentro das duas polaridades. E no caso do divino masculino, é o não se abrir de jeito nenhum e não conseguir ser realmente feliz nunca, né? Porque é como se vivesse assim num piloto automático, né? Então, assim, essa é a origem do excesso de controle das polaridades. E essa ferida é a que causa o maior sofrimento para todos nós. Então, assim, só pra gente entender que todos nós temos. Então, como que eu faço? Como que eu faço para curar isso, Márcia? Já que é um negócio extremamente profundo, todo mundo tem, eu preciso curar isso em mim. E claro, né? Porque é isso que eu fico. Mas daí vai reunir quando? Mas vai reunir... Mas geralmente o percurso, o pessoal quer métricas. O pessoal quer, assim... Parece o meu chefe pedindo... Quando eu trabalhava em finanças, pedindo projeções, calendário do fechamento de fim de ano, assim. Tal dia você vai entregar qual relatório, o pessoal quer saber. Mas, em média, um percurso curto são quantos anos? Porque eu já tô há mais ou menos 2, então quer dizer que mais uns 3 anos de cura, tipo... Isso não existe, né? O que é isso? É essa ferida da traição, é esse controle. Eu acho que eu tenho controle sobre tudo. Então agora, imagina depois quando a gente desperta, então. Nossa, se antes, sem despertar, eu já achava que eu tinha, imagina agora. Então só piora, né? Então como é que eu solto isso, né? Assim, por que que o divino feminino se decepciona? Quando a gente não tinha consciência, porque a gente também não estava desperto em outras vidas, né? Assim, por isso que era tão difícil e não podia ficar reencarnado. O divino feminino também não fazia parte dele, né? Mas não entendia que tinha que fazer a parte dele para que houvesse reunião, né? Como que eu faço para trabalhar isso, para curar essa ferida? Nessa vida, onde eu tenho essa oportunidade de entender o que é essa caminhada,
eu entendo que não faz o menor motivo todas as outras vidas que eu tive raiva dessa pessoa porque não me reconheceu. O divino masculino não me reconheceu até hoje porque existe uma caminhada na qual o divino feminino, que sou eu, cura essa questão emocional, espiritual, essa dependência, né? Então, assim, se eu entendo que eu não posso ter essa dependência, que eu não posso buscar o amor fora e que eu tenho que trabalhar o amor dentro, já é esse entendimento de que, assim, não existe eu fazer a minha parte e o masculino não fazer o dele. Né? Então, por que que até hoje, né, é uma conversa, assim, da onde vem tanta raiva? Então, se eu não fui reconhecida nenhuma vez, por que que eu não fui reconhecida? Porque o divino masculino, ele não desperta se o divino feminino não fizer a parte dele. Né? Então, se ele não me reconheceu, é porque, de um certo modo, eu também não reconheci quem ele era. Eu reconheci como um grande amor. Mas eu não reconheci como esse grande, como que eu posso dizer, essa grande ferramenta de cura na minha vida. Eu não reconheci ele como meu espelho de alma, eu reconheci como um grande amor que não correspondeu àquele amor romântico que eu queria. Eu fiquei com raiva, eu vivi aquele amor sozinho ou sozinha. Eu tratei o meu divino masculino em outras vidas como um amor romântico de 3D e não como o meu complemento divino de alma. Então, tomar consciência já é metade aí da cura, né? Eu entendo que não tem por que eu trazer tanta raiva dentro de mim. E entender que essa raiva não é dessa vida, de muitas outras em que não teve esse reconhecimento. Quando eu entendo isso, eu já baixo, né, a minha bolinha de divino feminino, o injustiçado, muito lá embaixo. E aí eu vou entender que nessa vida é a mesma coisa. Ou seja, se não estamos juntos, se ele ainda tá lá fazendo as coisas dele e eu a minha, né? Primeiro eu tenho que entender que, assim, eu preciso focar em mim. Eu preciso parar de buscar esse amor fora, porque essa busca incessante, doentia pelo amor fora de mim, que causou toda essa ferida dentro de mim, toda essa dor dentro de mim. Então, quando eu entendo isso, né, eu foco em mim e paro de focar no outro. E eu dou, na verdade, aí essa chance, esse espaço, essa oportunidade do divino masculino também a encontrar o caminho dele sem que eu fique decepcionada, com raiva, esperando, principalmente, ansiosa, esperando que as coisas aconteçam, porque eu entendo que não tem por que um ter raiva do outro, né? Mas ele não vai entender isso porque ele não tem essa visão toda espiritual. O negócio dele, eu atendo divinos masculinos, o negócio deles é assim, é aqui, é essa vida e pronto, acabou. E a pessoa fez isso pra mim e eu tô morrendo de raiva. Por quê? É aquela raiva gigantesca do tipo assim, de novo eu abri meu coração pra você, de novo deu errado. Sabe assim? E é nessa vida aqui, não tem esse negócio de vida passada não, entendeu? É essa raiva dessa vida. Eles têm um pensamento tridimensional. E são quem eles são. A gente não tem que tentar mudar o divino masculino. É graças a essa raiva, esse silêncio, esse distanciamento que o divino feminino cria vergonha na cara e vai focar em si. Ele tá fazendo certinho a parte dele. Ali, vibrando na força do ódio da 3D, ele tá... E é nessa energia que ele vai caminhar e as coisas vão acontecer pra ele. Tá? Então, se eu compreendo esse todo, se eu compreendo que essa raiva, ela vem de muito longe e que não faz o menor sentido eu ter carregado tanta raiva por tanto tempo, eu começo a soltar. Então isso não é meu. Então o menor motivo. Hoje em dia eu tenho outra consciência, hoje em dia eu tenho noção por que não conseguiu se reunir, por que um não reconhecia o outro não me reconheceu, mas eu também não reconheci. Então deixa eu focar em mim e fazer a minha parte e eu liberto o outro para fazer a caminhada dele no tempo dele, porque eu também venho a vidas e vidas e vidas só dando bola fora. Porque eu achava que eu só queria um mozão. Eu só queria que alguém falasse que eu valia a pena. Eu só queria que eu lá reencarnava e queria que aquela pessoa olhasse pra mim e falasse: ah, você voltou, não é que é verdade? Eu falava: olha, voltei. Você... Entendeu? Que eu saía desesperada buscando sentir aquele amor de novo fora, ao invés de sentir dentro. Entende? Então, essa é a origem do controle. Essa é a origem da dor. Né? E automaticamente, quando eu volto para mim e quando eu entendo que a minha função como divino feminino é aprender a ser feliz, completa, encontrar esse amor dentro de mim, encontrar a alegria de viver aqui na matéria sem buscar esse masculino,
automaticamente eu tenho muita coisa para fazer. Eu não tenho tempo de ficar pensando, controlando, esperando essa outra pessoa voltar, e muito menos eu não tenho que ter raiva do tempo da outra pessoa, porque eu tomo aquela pílula difícil de engolir de que eu também já venho há muitas vidas não fazendo a minha parte, e o pobre do divino masculino vive vidas de zumbi da 3D graças a esse divino feminino, sem nem saber o que está acontecendo na vida dele, onde eu tô para onde eu vou, porque existe uma polaridade ali, a parte, digamos assim, da alma que deveria guiar esse divino masculino em direção a quem ele realmente é, também está completamente perdida. Então é aquilo, né? A partir do momento que eu percebo que assim não tem um mais errado do que o outro, deixa eu focar no meu aqui, que eu não tô fazendo nem o meu e eu tô com raiva e eu tô julgando o outro. Então por isso que divinos femininos têm grandes feridas da traição, né? E nós temos dois tipos de ferida da traição, dois tipos de máscaras, o do controlador agressivo e o do controlador manipulador. O manipulador é aquele divino feminino que não briga, que é manso, que escuta tudo, que é quietinho e vai tentando no silêncio ou no excesso de paciência ou bajulação ao divino masculino, tenta manter o divino masculino sempre perto. Porque não importa o que você faça para mim, você pode falar o que você quiser, você pode me tratar mal, que eu vou continuar aguentando. É um tipo de manipulação para manter o divino masculino perto. Né? Essa calma, esse excesso de paciência, junta com a necessidade. E por que eu quero ele perto? Porque minha ferida da rejeição precisa de você. Né? Então, assim, o fato de você estar vindo pedir conselho para mim, o fato de você me dar migalhas, de você falar comigo um dia, passar 3 dias sem responder, é um sinal de que você me ama. Então, eu vou... assim, uma vez eu vi uma frase muito bacana que não querer mudar também é uma forma de controle. Então, se eu tô numa situação em que eu não estou feliz e eu faço de tudo para aquela situação não mudar, porque pelo menos assim, tá ruim, mas pelo menos isso eu já conheço, é uma forma de controle, é uma forma de manipulação. Nenhum dos dois evolui, né? E de alguma forma eu controlo aquela pessoa, eu manipulo aquela pessoa para que ela permaneça na minha vida, né? E o controlador agressivo, que a gente já sabe que sou tipo eu, que a pessoa fala um negócio, né? Ele falava uma coisa e eu já dava uma voadora no peito dele, que do tipo assim, não quer fazer, então não faça, eu não preciso de você pra nada, eu sou muito mais feliz em você, eu mereço coisa muito melhor porque você é um frouxo. Era assim que eu falava com muita delicadeza. E sempre num relacionamento, não só de chama gêmeas, mas no de chama gêmeas é mais visível, um é o agressivo e o outro é o mais manipulador. Mas isso pode alternar. Né? O momento em que o divino feminino se cansa daquela palhaçada e ele dá um basta, né? Assim, no divino masculino, que é o que marca a segunda separação, muitas vezes, por mais mansos que os divinos femininos tenham sido até este momento, nesse momento o divino é essa ferida, digamos assim, né? É essa dor de não aguentar mais, né? Assim, aquele desrespeito do divino masculino, de não dar aquilo que a gente quer. Por mais manso que o divino feminino tenha sido, em algum momento ele vai afastar o divino masculino com raiva. E aí ele vai se tornar pelo menos um passivo-agressivo, né? Um controlador passivo-agressivo. Porque tem divinos femininos que tem mesmo um perfil super tranquilo, super manso. Né? E aí vai variar, porque cada pessoa é de um jeito, né? Então, assim, veja aí quem é você, né? Se você é essa pessoa que controla, porque assim, eu prefiro o mínimo dele, mas ele nunca sai da minha vida, então tudo que ele fala eu vou aguentando. Ou se você é essa que nem eu, que segundo os divinos masculinos que despertaram, digamos assim, e que voltaram para a vida do divino feminino e que tomaram uma voadora do divino feminino assim muito mais tarde, eles me falaram, eu lembro que o Renault, que foi um divino, que até eu postei, fiz um post lá com ele há pouco tempo no Instagram, ele me falou uma coisa 3 meses depois que eu tinha dado a maior voadora no peito do meu divino masculino, que foi a segunda separação. Ele falou assim, eu queria muito que o meu divino feminino tivesse feito isso comigo, assim, tão rápido quanto você fez.
Porque quanto mais o divino feminino permite que o divino masculino vá e volte, e fique ali não oferecendo nada e decepcionando o divino feminino, maior é a dor que o divino masculino, a vergonha, né? E a culpa que o divino masculino vai sentir quando despertar. Ele vai ter que lidar com muito mais situações em que ele se sentiu péssimo, em que ele viu que ele decepcionou, que ele traiu de alguma forma a confiança do divino feminino. E ele fala: quanto mais tempo o divino feminino permite que o divino masculino faça isso, mais tempo ele leva no processo de despertar e noite escura da alma dele, porque ele vai ficar muito tempo com vergonha e assim, patinando naquela dor, naquela vergonha, naquela culpa e sem coragem de entrar em contato de volta com o divino feminino, porque ele fez muita besteira. Tá? Então, se você acha que é o divino feminino, que é esse, né, o controlador, manipulador, isso é inconsciente, gente. Eu não tô falando que eu não queria ser essa cavala na hora de falar com o meu divino feminino, masculino, mas quando vinha, eu falava, não só com ele, mas com várias pessoas. Assim, eu sempre tive essa coisa do eu dava o último grito. Assim, é essa ferida da traição que pra mim é a mais forte nessa vida, né? Tem essa questão, ao longo de muitas vidas com muitas pessoas isso foi ativado. Então assim, pra mim eu fui curando isso aos poucos, mas com ele era o extremo, né? Assim, porque o gêmeo ele espelha o pior. Então assim, o fato de você ficar quietinha, boazinha, aguentando, você não tá fazendo nenhum bem, né, assim, para a relação. Eu não brigo porque pelo menos ele não vai ficar com raiva de mim. Não vai chegar uma hora que você vai se distanciar. E aí ele vai pensar, nossa senhora, de quando ele despertar e ele entender quem é você na vida dele, ele vai morrer de vergonha, por exemplo, de ter contado para você tudo que ele contou, de ter mostrado todas as fraquezas dele, de ter traído sua confiança, de ter feito você de boba 200 vezes, porque você permitiu. Porque ele não tem noção que ele fez isso para você curar as suas feridas. Ele só acha que ele é um crápula. Você, quando ele chega nessa fase, é porque o divino feminino, a maioria, né? Porque o que pode acontecer, o que tá acontecendo muito, que eu percebo assim, até lá na França, o pessoal falando de casais que já estavam achando que estavam em reunião e separaram de novo, é porque o divino feminino não curou a ferida da traição, ficou presa nessa ferida da traição e o divino masculino voltou para cutucar essa questão, mas é horrível. Então eu tô fazendo esse vídeo aqui para que você possa trabalhar com consciência profundamente a sua ferida da traição a partir de agora, entendendo qual é a raiz dela e que não tem o menor motivo para você continuar carregando isso com você, para você ver em que partes da sua vida você ainda carrega essa dor, em que partes da sua vida você ainda faz questão de controlar tudo, você perceber que você não controla nada, porque você não controla nem você. Porque você acha que tá fazendo, você acha que você que estava certa, você acha que você que estava fazendo, você não estava. Ou seja, se eu não controlo nem a minha caminhada, por que eu quero controlar a caminhada dos outros? Né? Então é para você ir fazendo isso para não acontecer, por exemplo, que nem tá acontecendo com muitos casais lá na França, e que as francesas têm egos extremamente masculinos, porque é um país extremamente feminista, assim, de uma forma até tóxica do meu ponto de vista, e são muito mais céticos, não tem, né, não tem essa coisa assim com a espiritualidade tão forte, é um país muito mais cartesiano. Muitos divinos femininos têm feridas da traição enormes, e o divino masculino precisa voltar, digamos assim, pra cutucar isso, e aí separa de novo. É extremamente doloroso. Então, quanto mais feridas a gente possa trabalhar completamente separados, melhor para os dois. Nunca pense que é melhor trabalhar as feridas junto com o divino masculino. Eu vou, inclusive, fazer um vídeo com uma divino feminino que eu acompanho, que tem uma ferida da traição muito grande e que tem uma mediunidade muito forte que ela não consegue desenvolver. Quem tá desenvolvendo é o divino masculino dela e ele tá colado nela e ela tá, assim, desesperada porque ela não tá dando conta de trabalhar as questões dela com ele, assim. E aí a gente vai falar sobre isso para vocês terem uma ideia de que, assim, em sã consciência, divino feminino nenhum quer que o divino masculino volte com todas as questões dele para nós guiarmos, porque nós somos essa Shakti para esse Shiva, sem ter conseguido dar conta nem da gente. Né? Então esse vídeo é um vídeo assim que ele precisava sair, né? Eu vou deixar os comentários abertos aqui, inclusive eu conto aí com a colaboração de vocês, né?
Porque eu tô falando aqui de caminhada de chama gêmeas, tá? Eu não tô falando assim de, eu nem sei se eu tô numa caminhada de chama gêmeas, mas na minha dinâmica não acontece nada disso. Então, se você nem sabe se tá, trabalha mais a sua caminhada espiritual para você ter esse contato, digamos assim, essa intimidade com o seu eu superior, para que você saiba, né, para que você se conheça a sua própria caminhada antes de você dar opinião ou querer falar que eu não acho que é assim porque na minha não é. Né, assim, eu tô vindo aqui porque eu tive esse grande download e porque eu, desde 2021, 22, eu nem sei, 2021, que eu tenho canal, eu já acompanhei centenas de chamas gêmeas ao longo desses anos, em acompanhamentos, em jornadas de cura, e isso, eu trouxe o meu exemplo aqui, que foi o download que eu tive com base nas minhas experiências, mas que o comportamento é exatamente o mesmo em todas as chamas gêmeas. A questão do controle é igual. Não é a minha caminhada que eu tô falando dos acompanhamentos, de centenas e centenas de acompanhamentos ao longo desses anos, né? E entender então de onde vem essa raiva, de onde vem esse controle, né? Assim, a canalização foi, digamos assim, uma virada de chave, inclusive para direcionar as pessoas que passam por atendimento. A agenda não está aberta, tá? Nesse momento para atendimento, então assim, eu vou divulgar nos próximos meses aqui, mas para vocês saberem que assim, não é uma opinião que eu acho que, não, né? São anos e anos estudando, vivendo de verdade essa dinâmica, passando pelas experiências para vir aqui agora, digamos que assim, fechando uma grande ideia e com o endosso, digamos assim, e com a confirmação dos meus mentores em relação a todas essas informações que eu carreguei comigo ao longo de anos e anos e anos, todas essas memórias que eu não queria ter e não sabia nem por que eu tive, e hoje em dia faz todo sentido eu entender por que eu tive acesso a tudo isso, para hoje em dia chegar nesse ponto e conseguir começar a curar de verdade a minha maior ferida, que é a ferida da traição, né? Sabendo que essa camada que foi adicionada a cada encarnação com ele são camadas extremamente fortes e dolorosas ao longo da caminhada. Então, curar essas camadas já é quase curar a ferida inteira, porque não tem... Lógico, tem todas as decepções, as dores de outras encarnações com outras pessoas, de ser decepcionado, jogado na fogueira, traída de várias formas, mas com o gêmeo, ela é, digamos assim, a raiz dela. Então, se eu entendo qual é a raiz dela, eu consigo trabalhar isso com muito mais leveza, com muito mais tranquilidade, porque eu entendo que não faz o menor sentido mais carregar isso comigo. Tá joia? Espero que tenha ajudado de alguma forma. Se você gostou, deixa seu likezinho, comenta, compartilha, se inscreve. Eu vejo você no próximo vídeo. Beijo, até mais. Tchau, tchau.